promoção. Abre para companheira aqui do lado. Eu quero 3 divisões nesse vídeo para companheira. Essa menina é minha amiga, presidente, há 32 anos. Tivemos às vezes em Lazopá, ela perdia a eleição, eu punha espaço para ela na rádio. O pessoal fala assim: esse cara, esse empresário é muito esquerda. Dá para cortar a companheira aqui, a dos olhos verdes, dos gatinhos? Dá um oi pro seu presidente. Tá vendo aí? Bom dia, presidente Lula. É muita alegria de você estar aqui conosco em Sorocaba. Aliás, eu gostaria até que você contasse toda a sua história e a sua ligação, desde do movimento sindical com a cidade de Sorocaba. Seus amigos e irmãos aqui na cidade, o Miltinho, o Bolinha, o Hamilton, tantos outros companheiros que você fez, e nós todos aqui, né? Os novos também, né? E os novos também, Leandro, todos os companheiros aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. O Kiko, fala parece que os anos não fizeram efeito na vida da nossa Yara. O presidente, mas não foi na sua da Yara. Eu acho que eu ia começar a entrevista, desculpa, eu parecia o Faustão agora, mas eu não vou falar. O Lula tá muito lindo. Vocês dois estão muito puxa-saco um do outro. Presidente, o senhor essa é que é a minha pergunta. Aquele pernão do senhor, eu tenho 52, o senhor fez 76 ontem. Aí o pessoal fala: você vai perguntar isso pro presidente? Eu falei: gente, é o meu estilo, o jornal eu faço leve, não vou fazer diferente com o presidente Lula. Ontem eu até fiquei um pouco tenso, depois de 38 anos de rádio, eu comecei com 14. Hoje não, hoje eu falei: hoje eu vou solto, escrevi os tópicos que eu já tinha. Aliás, sua assessoria é sensacional, o senhor não limitou nenhuma pergunta, tá? Nenhuma, eu já tive candidato que limitou. O senhor não limitou nenhuma, eu virei o computador pra você, Yara, fique quietinha lá, tá? Você não para, Yara. Seguinte, o senhor tá bem, por causa da Janja ou por causa do Brasil? Porque aquelas pernão, aquelas coisas todas que o senhor tá, e a Yara, o senhor tá elogiando, então eu só tô emendando a pergunta, pode falar. Kiko, eu acho por causa dos dois. É o seguinte, quando você tem uma causa ou várias causas que te motivam a continuar vivendo, a brigar, sabe, você fica bem, porque você tem que se cuidar, porque você tem que estar com saúde, porque você tem que cuidar do seu corpo. O corpo humano é uma máquina. Se você não cuida, não lubrifica, não azeita, sabe, não cuida do alimento que você come, você pode alguma hora dar um piripaque nessa máquina e você capotar. Então eu me cuido. Obviamente que a Janja é uma motivadora muito grande de eu me cuidar, ela ajuda a me cuidar, e eu tenho preocupações porque nós temos muita coisa para fazer no Brasil, para recuperar o Brasil, e eu preciso estar bem, eu preciso estar com saúde. Se eu tiver carcomido, sabe, eu não vou conseguir resolver nenhum problema, nem o meu. Então eu tento me cuidar. Então eu tô bem. Eu fiz 76 anos de idade ontem com muito orgulho, ou seja, eu não sinto o peso da idade, eu me sinto um jovem, sabe, de 30 anos, ou seja, a aparência não parece, mas eu me sinto um jovem com muita energia, com muita vontade de andar ao Brasil, com muita vontade de ajudar agora a fazer com que a sociedade brasileira assuma a responsabilidade de reconstruir o país. Eu queria, no bojo dessa resposta, dizer para você que eu queria primeiro cumprimentar o povo dessa extraordinária cidade de Sorocaba, cidade que eu frequento desde os anos 80, quando o meu companheiro Bolinha era um companheiro que era metalúrgico em São Bernardo do Campo, trabalhava na Brastemp, ele foi para Sorocaba, em Sorocaba ele disputou as eleições do sindicato, ganhou o sindicato, e transformou o sindicato de Sorocaba, dos metalúrgicos, num dos sindicatos mais importantes no Brasil. Mais importante. Daí, dessa convivência com o sindicato, veio o PT, aí eu conheci a Yara, conheci o Hamilton, conheci o Gaspari, que foi um grande companheiro no sindicato, que morreu em 2019, ou melhor, morreu em 2020. E eu queria aproveitar a nossa conversa para desejar ao companheiro Paulinho, que é presidente do Sindicato dos Condutores, que está com Covid, sabe, muita força, muita fé, para que ele possa se recuperar, sabe, rapidamente dos efeitos da Covid-19. E Paulinho, Kiko, eu quero me colocar assim, olha, na entrevista, o entrevistador
tem o direito de perguntar aquilo que ele acha que é importante para os seus ouvintes, para os seus telespectadores. Então, você fique totalmente à vontade. Não tem pergunta difícil, não tem pergunta ruim. Pode ter resposta que não foi ou que pode não ser bem dada. Mas eu quero que você fique totalmente livre para fazer qualquer tipo de pergunta. E sei que esse ano, certamente, eu vou a Sorocaba, porque eu estou empenhado também em fazer com que o companheiro Haddad seja, sabe, governador do estado de São Paulo. Eu sei que o Haddad esteve aí esses dias. Sim. E eu pretendo ir a Sorocaba, porque é uma das cidades mais importantes. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência, Sorocaba devia ter por volta de 20 mil metalúrgicos, 20 e pouco. Nós chegamos no auge a 45 mil postos de trabalho nas indústrias metalúrgicas. A economia de Sorocaba é uma economia pujante, ou seja, você tem, sabe, um polo de serviço muito forte, um polo técnico muito forte. Você tem, sabe, uma riqueza extraordinária, que são as escolas técnicas e a universidade, que ajuda a desenvolver a região. E é essa Sorocaba que nós queremos fazer com que o Brasil todo seja assim. Sabe, uma cidade viva, uma cidade ativa, uma cidade, sabe, geradora de emprego, geradora de renda, geradora de qualidade de vida para as pessoas. E mesmo Sorocaba sendo uma cidade considerada rica, a gente percebe que os sinais de pobreza já estão pelos faróis, pelos semáforos de Sorocaba. As pessoas já estão pedindo esmola, pedindo ajuda. O banco de alimento, sabe, já está caindo, não recebe mais a quantidade de alimento. Então, essas coisas todas aqui, que você esteja à vontade para perguntar, sabe? E eu estarei pronto para lhe responder. Eu mudei minha barba ontem eu ouvi uma música do Carlos Gomes, do Guarani, presidente, aí diminui aqui, mas estava igual a sua, branca. Deixa eu lhe dizer o seguinte, eu quero agradecer, porque a gente, quando consegue ter as coisas, a gente tem que dividir. E eu tenho grandes companheiros, e como que eu sei que o senhor é nordestino de como que é? Guaranhos? Garanhuns. Pois é. Nós temos a Zona Norte aqui em Sorocaba, é uma região em que nós temos 40% da população ou 40% do eleitorado, tá lá, Yara. Eu quero diminuir esse volume, Rosana, por favor. 40% do eleitorado ou 40% da população? Da população. 40% da população e quase mais de 50% do eleitorado. E uma grande quantidade de nordestinos. E nós temos um jornal, Zenorte, que tem um grande site, são 180 mil curtidas nas redes sociais, no Facebook, é uma loucura. O Sorocabanices, que é um outro portal aqui de notícias locais no Facebook, 1,5 milhão de curtidas no Facebook, mais o portal IP Online nosso, que tem 1.400.000 views, né? E também os seguidores no portal IP Online, através do Facebook, e também do YouTube, que é menor, mas e uma potência aqui nas 38 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Eu queria até que vocês colocassem fotos aqui atrás hoje do presidente Lula, aqui, de algumas realizações dele. Se tiver aqui atrás, fica bem legal a foto dele. Presidente, é o seguinte, eu vou começar falando sobre economia e nós vamos fazer o seguinte acordo, a sua assessoria, eu vou tocando o jornal até às 10, eu sei que o senhor tem limites, então a hora que tiver no limite é só avisar que eu concluo, tá bom? Vamos fazendo assim. A economia, o senhor foi muito expansionista no crédito, o governo Fernando Henrique encerrou, o senhor pegou bases importantes, pegou um plano social e fez dele o Bolsa Família um sucesso até hoje, que de certa forma acabou tendo um reconhecimento, uma força no Nordeste, ou seja, nós vivemos um momento de expansão de crédito. Hoje, só estamos atrás da Argentina de inflação. O que o presidente Lula, retornando à presidência, faria economicamente? Quer dizer, temos reformas a fazer, a Dilma não conseguiu politicamente, porque ela não tinha a sua habilidade, né? E não contou com a habilidade do vice em favor dela, para fazer as reformas necessárias, né? Tem que ter centrão, qualquer que seja o presidente tem que governar com quem está no Congresso. Isso desde o ABC, o senhor tem noção de que tem que negociar, tem que conversar. Fazer o quê? Expandir crédito, não é uma bolha que nós vamos criar? O que nós vamos fazer? O Lula volta, 2023, líder das pesquisas absolutas hoje. O que o senhor vai fazer? Ô Kiko, tem uma coisa que é importante a sociedade perceber. Primeiro, você tem que ter uma expansão de crédito concomitante com uma
expansão do crescimento econômico, com a geração de emprego e com a distribuição de renda. Porque se você permite que as pessoas tenham crédito, as pessoas tomam dinheiro emprestado como hoje, que nós temos mais de 70% da sociedade endividada, com dificuldade de pagar o seu cartão de crédito, ou seja, a economia não anda assim. O que aconteceu no nosso governo? Quando nós chegamos em 2002, em 2003, em março de 2003, todo o dinheiro disponibilizado para o crédito nos bancos privados, nos bancos públicos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, todo o dinheiro disponibilizado no Brasil para financiamento chegava à ordem de 380 bilhões de reais. Quando nós deixamos o governo, a gente já estava com 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Ou seja, nós expandimos muito o crédito, mas expandimos também a oferta de emprego, expandimos também o aumento do salário. O salário mínimo aumentou 74%. Nós financiamos muito a chamada agricultura familiar. Nós criamos programas de inclusão social como o Bolsa Família. Nós fizemos um programa habitacional que foi o mais inovador da história desse país, que foi o Minha Casa Minha Vida. E nós, só para você ter ideia, nós legalizamos 6 milhões de pequenas empresas nesse país, de micro e pequenos empreendedores. Nós formalizamos no INSS mais de 6 milhões de pequenas empresas. Então, a economia como um todo, ela começa a andar. Então, você tem que fazer com que o crédito chegue na mão das pessoas, para as pessoas poderem consumir, as pessoas poderem, consumindo, gera emprego, gera novo posto de trabalho, gera mais salário e gera mais orçamento de consumo. E a roda gigante da economia começa a funcionar de forma, saudável. Do jeito que está hoje, você tem muito desemprego, você tem muita gente passando fome, então as pessoas vão se endividando no cartão de crédito e depois não podem pagar. Essa não é uma dívida saudável, não é um crédito saudável. O que é importante é que a sociedade pense o seguinte: eu ganho tanto, eu posso gastar tanto e eu tenho uma capacidade de endividamento de tanto. Até quanto eu posso me endividar? Todos nós temos que fazer essa conta, porque se a gente não fizer a conta da nossa capacidade de endividamento, a gente estoura. Se a pessoa for no cartão de crédito fazendo muita despesa, se olhar o final do mês ou o final do ano, a gente quebra, e por isso que a sociedade está muito endividada hoje. Então, é preciso crédito para dinamizar a economia, crédito para o empresário, crédito para o pequeno empreendedor, crédito para o pequeno produtor rural, crédito para o grande produtor rural. É preciso que a economia funcione e que o dinheiro chegue nas mãos das pessoas, porque é isso que faz a economia crescer. Eu digo sempre, Kiko, o seguinte: antes de eu chegar ao governo em 2003, o pobre era um problema. Quando a gente faz com que o dinheiro chegue um pouquinho que seja no bolso do povo, o pobre deixa de ser o problema e o pobre passa a ser solução do nosso problema. Então, nós fizemos a economia funcionar com a participação de muita gente. Foram 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada, que nós criamos nesse país. Quando a Europa e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões, nós criamos 20 milhões de empregos. Presidente, posso lhe interromper? Só para completar a pergunta. Não, no seguinte sentido, eu entendi e eu acho que o ouvinte da Jovem Pan também entendeu que o senhor expande o crédito, mas expande o trabalho para pagar o que está endividando. Perfeito. Agora eu pergunto, sem as reformas, às vezes o Estado não está pesado demais? O senhor, será que daí a conta não fecha porque o Estado não tem condições? Essa pergunta para completar esse raciocínio. A população, eu entendi, o senhor expande o crédito e gera emprego e gera receita e limita o empréstimo. Então tem como pagar, não queria bolha, né? E o Estado? O Kiko, neste país, para que a iniciativa privada se apodere do Estado, se vendeu a ideia de que o Estado é pesado, de que o Estado gasta demais, de que o Estado não tem conta. É uma falácia, Kiko. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a gente não pode utilizar gasto com educação. Educação é investimento. Se o Brasil quiser melhorar a educação, ele vai ter que fazer mais e muito mais na educação. Ele vai ter que melhorar o ensino
fundamental, ele vai ter que melhorar o salário dos professores, ele vai ter que fazer mais creche. E na hora que você expande, você tem que contratar gente. E na hora que você contrata gente, você tem que pagar um salário decente para as pessoas sobreviverem. Isso não pode ser tratado como gasto, ser tratado como investimento. Quando a gente coloca 680, só aqui no estado de São Paulo, 680 mil jovens para tomar crédito do FIES para fazer o seu curso superior, isso não pode ser visto como gasto, isso é um financiamento produtivo, porque na hora que esse jovem estiver formado, ele vai retribuir à sociedade brasileira com a sua capacidade, sabe, de conhecimento que ele adquiriu. Então, é uma bobagem falar que o Estado é pesado. Na verdade, o Estado não está cumprindo com as suas funções sociais. Isso que é o peso do Estado. O Estado deveria estar, sabe, tratando mais água para a pessoa, estar fazendo coleta de esgoto, fazendo tratamento de água, fazendo mais asfalto, fazendo mais energia, colocando mais energia. Sabe, se o Estado cumprir com as suas funções sociais, esse Estado vai estar fazendo investimento na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu digo sempre o seguinte, vamos resolver esse problema com uma certa simplicidade. Às vezes os economistas discutem muito, filosofam muito, e eu acho o seguinte, na hora que a gente colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado e no orçamento da União, e a gente colocar o rico no imposto de renda, a gente começa a resolver parte desses problemas outra vez. E veja, as eleições de 2022, a gente tem que saber que quem ganhar as eleições vai pegar o Brasil pior do que eu peguei em 2003. Em 2003 o Brasil estava quebrado, o Brasil devia ao FMI, o Brasil não podia pagar, a inflação estava chegando a 12%, o desemprego estava a 12%. Muita gente dizia que eu não ia conseguir governar esse país. Não só nós conseguimos governar o Brasil era a 13ª economia do mundo, passou a ser a 6ª economia do mundo. O Brasil passou a ser convidado para todas as reuniões do G8. O Brasil ajudou a construir o G20. E o Brasil, na crise da quebra dos bancos que começou nos Estados Unidos com Lehman Brothers, o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair da crise. Foi a Marolinha, lembra que o senhor falou a Marolinha? Eu lembro como eu fui achincalhado quando eu falei da Marolinha. Porque o Kiko não tem saída. Não tem saída. Na hora que você... não foi, né? Nós não tivemos gripezinha agora, mas a Marolinha foi Marolinha, porque o senhor, o marinheiro foi... Você consegue fazer com que o povo tenha um pouquinho de dinheiro. Quando o povo pega um pouco de dinheiro, eu digo sempre o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Na hora que as pessoas mais humildes têm um dinheirinho, ele não vai comprar dólar. Ele não vai aplicar no sistema financeiro para ganhar dividendos. Ele vai comprar comida, ele vai comprar um chinelinho, ele vai comprar uma caneta para o filho, um lápis para o filho, ele vai comprar uma comida para o filho, uma blusa para a filha, sabe? Esse dinheiro volta a circular no mercado muito rapidamente. O governo recolhe os impostos, a sociedade gera mais empregos e o Brasil vive feliz, como nós provamos que é possível isso. Presidente. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, da economia, eu sei que você já discute muito isso em Sorocaba, na Jovem Pan, mas quando a gente fala de economia, a gente fala da inflação. Ora, hoje quem é responsável pela inflação é o governo, porque a inflação ela está descontrolada nos preços controlados. No preço da gasolina, no preço do gás, no preço do óleo diesel, no preço da energia, sabe? No preço do aluguel. Sabe? Então, veja, se o governo não controla os preços que estão, sabe, subordinados a ele controlar, ele não tem moral sequer para passar confiança nos outros cidadãos da sociedade que vendem produto para o povo consumir. Então, a carne, ela foge do controle, a cebola foge do controle, a batatinha foge do controle, o pimentão foge do controle, porque você teve menos produção, sabe? Você teve menos oferta, e ao invés das pessoas venderem mais barato para poder chamar mais clientes, as pessoas encarecem, como sempre foi feito no Brasil, sabe? E isso torna com que a inflação volte a prejudicar o povo pobre outra vez. Presidente. Eu digo o povo pobre, Kiko, porque quando você entra no supermercado
e entra junto com você um cidadão que ganha o salário mínimo, tudo que você pegar na gôndola do supermercado, você vai pagar o imposto sobre aquilo. Mas o pobre que ganha, sabe, muito menos que você, vai pagar o mesmo imposto que você paga em cada produto. Então, proporcionalmente, o pobre termina sofrendo mais com a inflação do que os setores da classe média e do que a parte mais rica da população. É por isso que nós precisamos mudar a lógica, sabe, do governo ter autoridade. Não tem nenhuma lógica a gasolina estar a R$7. Não tem nenhuma lógica o diesel está no preço que está. Não tem nenhuma lógica o gás está do jeito que está. Não tem nenhuma lógica a energia está subindo do jeito que está. Então, se o governo não tem autoridade moral, se o governo não tem condições de tomar decisão, não é falar para a imprensa, não é fazer fake news, não. É tomar decisão. O governo não fala, o governo faz. O governo age. Coisa que nós não temos. Lamentavelmente, nós não temos governo. Nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar esse tema. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial. O senhor conhece a coxinha da Padaria Real? Tem uma coxinha famosa aqui, e o Café Excelsior, que tem aqui na Rádio Jovem Pan. Ó, nós vamos entrar, porque assim, a Yara é a mãe da UFSCar aqui em Sorocaba, tá? Então, o senhor é o pai. Porque o Ismael não é o Ismael, senão ela estaria mais bonita, não fosse o Ismael, o companheiro Ismael. Ela não é um janja na vida dela, ela tá se segurando sozinha. Então, o presidente Lula, nós vamos falar sobre escolas federais, nós vamos falar sobre relações internacionais, porque o senhor foi um campeão, o Barack Obama reconheceu o senhor, né? Mas também há críticas que o BNDES teria sido incentivado países de esquerda. Eu quero que o senhor explique tudo. E a Rosana vai fazer uma pergunta sobre o partido. E ontem eu ouvi um político importante, eu não me lembro qual, que disse que se o senhor não tivesse no PT, o senhor ganhava a eleição no primeiro turno. Mas, ó, depois do intervalo. O que quer do intervalo é o seguinte, manda Yara de trazer uma coxinha da Padaria Real. Tá bom, tá bom. O Eduardo Cunha deu uma entrevista, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele disse o seguinte, que se o senhor não tivesse na presidência, com toda a crítica que ele pode ter, ele é um sábio de política, o Eduardo Cunha, né? Ele conhece tudo do Congresso. Ele, Michel Temer. O senhor não gostava muito de ser deputado. O senhor era um grande negociante, mas o senhor sempre foi um executivo, um líder, né? Ele disse que se o senhor não tivesse do PT, o senhor ganhava no primeiro turno. Então, a coxinha da Padaria Real, mas assim, bem light, porque senão, né, a Janja não quer. Aquele foi do pernão, hein, presidente? Fiquei com uma inveja, eu ando a cavalo todo dia, mas não, os cambitos aqui não vai, presidente. Né, Yara? O que você acha? Hein, mamãe da UFSCar? Fez bonito, viu? Fez bonito. Você viu? Correu aquilo? O mundo. E o Bolsonaro fazendo aquela coisa lá que faz aqui. Nossa senhora, que vergonha alheia. Que vergonha do Varte. Presidente, nós já vamos falar um café rápido, 3 minutos e meio, a gente já volta e depois a Rosana vai lhe fazer uma pergunta e depois eu quero entrar na pergunta de educação. Eu vou pedir para a Yara me ajudar porque ela foi inclusive a relatora do Fundeb, né? O projeto o projeto dela foi depois aprovado do LGBT. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com a ex-deputada Yara, que eu estou torcendo para que o ano que vem, se ela decidir ser candidata, sempre tem o meu carinho, sempre combativa, foi a segunda maior votada aqui a Câmara Municipal de Sorocaba, seria uma tristeza, mas daí o nosso, como é o seu suplente? É o Exídio. O Exídio. Aí o Exídio assume, fica o Exídio com o vice dos rodoviários aqui de Sorocaba, o nosso querido França. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, especialmente com o presidente Lula. Agora, para quem o senhor vai oferecer o café? Eu vou oferecer para Yara. Eita. Ai, que troca de gentileza esses dois, viu? Até já, presidente, 3 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas,
colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo o que eu aprendi, tudo o que conheci e como aquilo era fantástico. Me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como agir. Oito horas 39 minutos. Repita. 8h39. Hora certa para a Soma Jeep Sorocaba, que informa. Atenção, hein? Uma nova dimensão vai se abrir nas suas aventuras. O lançamento mais aguardado do ano chegou. Novo Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais tecnológico da categoria. Venha fazer um test drive, você vai se surpreender. Para atendimento online, acesse somajeep.com.br. somajeep.com.br. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan tem oferecimento de materiais e materiais para construção, Lutz Radioterapia e Conquista Vila do Sol. Nós voltamos agora com a entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Lula, o homem que mandava no ABC, participou das diretas já, foi preso, nossa, apanhou, levou cacetada. Rosana, a sua pergunta. Presidente, nesse cenário político que se apresenta, como o senhor avalia a trajetória do Partido dos Trabalhadores, inclusive com a possibilidade de voltar à presidência do país? Rosana, bom dia. Eu te cumprimentei muito rapidamente e eu fiquei esperando você entrar e o Kiko demorou um pouco para me chamar. Bom dia novamente. Olha, eu queria te dizer o seguinte, o PT, Rosana, é o mais importante partido político da história política do Brasil. A história política do Brasil ela é muito pobre, ou seja, o Brasil não tem o ato de ter partido de caráter nacional.
Normalmente os partidos no Brasil são partidos, sabe, estaduais, são partidos locais, são partidos regionais. A gente costuma chamar de tribos localizadas. Né? Você veja que, historicamente, as pessoas ganham as eleições porque são personalidades, não porque estão num partido político. O Ulisses Guimarães, quando foi candidato em 89, todo mundo achava que ele ia ser presidente da República porque tinha tido um sucesso na Constituição, e ele não foi, teve apenas 4% dos votos, ou 5%. Depois o Questa foi candidato, tinha saído do governo de São Paulo como governador muito bem sucedido, e depois teve 4% dos votos. O Brizola, que era uma figura nacional, sabe, não conseguia ser nacional na hora do resultado eleitoral. Então, o PT conseguiu nascer e se transformar num grande partido nacional brasileiro. Eu diria, sem nenhuma preocupação de ofender nenhum outro partido político, que o PT é o único partido político existente hoje enquanto partido político. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam para disputar eleições em função dos seus interesses a cada 4 anos. O PT não, o PT é um partido que existe, que tem cabeça, tronco e membro, que tem decisão da direção nacional, é um partido registrado oficialmente em quase 4 mil municípios desse país. Então, eu acho que o PT tem todas as possibilidades de voltar a governar o país, até porque, Rosana, se você for analisar, o PT foi o partido que fez a maior política de inclusão social na história desse país. Esse país teve alguns momentos importantes, Rosana. Você veja, o Getúlio Vargas, mesmo sendo um ditador, em 39 se criou o salário mínimo. Em 43 se criou a consolidação da Lei do Trabalho, que foi uma conquista muito importante para a classe trabalhadora. Depois de 50 a 54, o Getúlio criou a base de desenvolvimento industrial do país. Depois do Getúlio, efetivamente, quem é que fez política de inclusão social nesse país? O PT. Só o PT é que fez. Ninguém nunca cuidou tanto das pessoas mais humildes, das pessoas mais necessitadas do que nós cuidamos. Sabe, nós conseguimos, em apenas 8 anos, tirar 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e conseguimos colocar 40 milhões de pessoas num consumo de padrão de classe média baixa. Nós geramos 22 milhões de empregos. Então, essa revolução faz com que eu possa dizer para você, Rosana, com toda humildade, mesmo parecendo que eu estou aqui fazendo bravata do meu partido, o Brasil nunca precisou tanto de um partido com as características do PT, sabe, do que está precisando agora. Para a gente acabar com essa miséria, para a gente acabar com a fome nesse país. Não tem explicação o Brasil ter uma criança que vá dormir sem ter comido uma refeição, se acorda sem ter uma refeição. Não tem explicação. Não tem explicação o Brasil ser o maior produtor de proteína animal do planeta Terra, e o povo está na fila buscando osso, ou carcaça de galinha, ou pé de frango, quando na verdade as pessoas já conseguiram ter acesso a comida razoável e nós acabamos com a fome, segundo a ONU. Então o PT está se preparando, o PT está preparado para voltar a governar esse país. Eu, obviamente, que vou tomar uma decisão lá para o começo do ano, eu ainda tenho muita conversa para fazer, mas o PT precisa voltar para reconstruir o país, para que as pessoas voltem a ter prazer de ser brasileiro, a ter feliz na vida. Todos nós, Rosana, temos que acordar de manhã, sabe, com otimismo de que o dia vai ser bom, de que o amanhã vai ser melhor. A gente não pode ficar nesse clima de ódio, nesse clima de mau humor que está a sociedade brasileira. Um presidente que estimula a compra de arma ao invés de estimular a compra de livro. Um presidente que estimula o ódio ao invés de estimular a paz. Sabe, um presidente que estimula a desavença ao invés de incentivar a harmonia. Ou seja, nós não estávamos habituados a isso. Rosana, eu saía de um comício em Sorocaba, eu ia num restaurante comer, encontrava um candidato adversário, a gente ia se cumprimentar. Não tinha o ódio. Sabe, era que nem uma partida de futebol, você faz uma falta, mas o cara não deixa de ser teu amigo, o cara não deixa de ser civilizado. Agora não. Agora, com a entrada dos milicianos do Bolsonaro na política, tudo se transformou em ódio. Tudo se transformou em provocação, tudo se transformou em violência. Então, não é possível. Por isso é que o PT, querida Yara, precisa se preparar
para que a gente volte a governar esse país e fazer com que esse país seja uma nação respeitada no mundo inteiro, para que a gente volte a ser protagonista internacional, para que as pessoas voltem a ter simpatia e a gostar do Brasil. Eu tenho um orgulho imenso, Rosane, sabe, do que nós fizemos nesse país, e acho que a gente pode fazer muito mais. Se a gente voltar ao governo, a gente volta com mais experiência, com mais gente preparada. O povo aprendeu uma grande lição com as eleições de 2018 e eu acho que a gente pode retomar, sabe, o prazer de ser brasileiro e a gente voltar a crescer, distribuir riqueza, para que o povo possa comer 3 vezes por dia outra vez, para que o povo possa sonhar com a universidade. Você acha que foi fácil, Rosana, fazer a Universidade Federal de Sorocaba? Não. Aqui em São Paulo tinha uma rejeição à Universidade Federal. Nós fizemos em Sorocaba, fizemos em São Bernardo, fizemos em Santo André, fizemos em Diadema, fizemos em Guarulhos, fizemos em Osasco. Nenhuma dessas cidades tinha nenhuma faculdade federal. Nós fizemos, além de na região aí, Kiko, nós fizemos foi 33 escolas técnicas. A Yara atrapalhou o senhor ou não? A Yara atrapalhou muito ou não? A Yara educação, viu, a não Yara... é gasto, educação é investimento. Viu, a Yara atrapalhou muito o senhor aí, ela está aqui do lado. A pergunta de educação, eu ia falar isso. A Yara, o povo da educação, a Yara é uma heroína quando se trata de defender os interesses da educação desse país. Não é os interesses dos professores, é o interesse da educação, porque a Yara é uma mulher que ela não pensa na educação a partir do salário só do professor, que é preciso pensar, mas ela pensa na educação a partir da qualidade da educação que uma criança vai receber na escola, que um adolescente vai receber na escola. E a Yara, você sabe que a Yara tem muita responsabilidade pelo FUSCAR. Ela foi uma das companheiras, sabe, que batalhou para que eu pudesse, em 2010, inaugurar, sabe, a UFSCar, coisa que é motivo de orgulho para o povo de Sorocaba. Enquanto o Bolsonaro está levando a fome para Sorocaba, eu, quando cheguei na presidência, Sorocaba tinha só 22 mil empregos metalúrgicos, foi para 45 mil empregos metalúrgicos. Nós acertamos da Toyota para Sorocaba em 2008, ela concluiu a sua ida para Sorocaba em 2012. Sabe, então você sabe que cresceu muito o salário na região, enquanto nós levamos desenvolvimento, levamos emprego, levamos salário, levamos universidade, levamos escola técnica, o Bolsonaro leva mentiras, fake news e o desespero para a cidade brasileira. É isso que acontece no Brasil e é isso que nós precisamos desmontar. Por isso eu vou contar muito em Sorocaba com o trabalho, viu, Yara, do nosso companheiro Leandro, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, recém-eleito para mais um mandato no sindicato. Parabéns, Leandro. Pois é, o Yara, eu sempre digo que você foi amanhã, foi difícil, né? O presidente lá segurando para acontecer e não acontecia, né? Foi um processo muito legal. Depois você acabou virando representante do MEC aqui em São Paulo. Foram 3 mandatos de deputada federal. Como é que foi trabalhar com o presidente nessa área de educação? Olha, presidente Lula, eu tenho que colocar uma coisa aqui para todos. Quando você entrou, nós ganhamos a presidência em 2002, nós tínhamos programa de governo. Nós construímos um programa de governo. Eu pude participar, tantas outras pessoas, intelectuais, especialistas, todos aqueles que puderam contribuíram para que nós tivéssemos um programa de governo. Nós tínhamos visto que um dos problemas seríssimos do Brasil era moradia e saneamento. O projeto Moradia, que nós fizemos junto construímos quase 2 anos de debates para construir um programa que depois virou Minha Casa Minha Vida. A expansão das universidades, do ensino técnico aqui, nós temos as escolas federais, os institutos federais em Sorocaba, São Roque, Salto, Boituva, Itapeva, Itapetininga. O Brasil todo, né? Nós temos 2 campos da Universidade Federal aqui na região, em Campina do Monte Alegre, onde aquele abençoado escritor Raduan Nassar doou uma fazenda de 600 hectares para que nós tivéssemos uma universidade pública, expansão da UFSCar também, numa das regiões mais pobres do estado. Mas nós tínhamos programa de governo. Eu ajudei a escrever o programa da área da educação, eu e tantos outros. Da mulher, das políticas voltadas às mulheres. Nós tínhamos uma secretaria especial para mulheres que tinha status de ministério da educação. E até coloco assim com uma tristeza tremenda, presidente, outro dia participando de uma live estadual,
com a professora Bebel, a deputada estadual. O professor João Palma, que é um dos nossos líderes aqui, mais antigos, militantes da educação, colocou um dado que me assustou demais e é verdadeiro. Nós temos em São Paulo, presidente Lula, numa responsabilidade que é do governo estadual, mais de 300 mil jovens que não estudam nem trabalham e abandonaram o ensino médio, não tem espaço para eles. O governador Dória implantou um programa de escola de tempo integral, que todos seríamos a favor, mas é extremamente excludente para o estudante que trabalha. 300 mil jovens no estado de São Paulo que não estudam nem trabalham, não terminaram sequer o ensino médio. Quando nós tínhamos o MEC aqui em São Paulo, eu andei por esse estado inteirinho, apresentando os programas do Ministério da Educação para as prefeituras. Nunca houve parceria do Ministério da Educação com as prefeituras. E aí tinha programa para a infância, transporte escolar, formação de professores e tudo do MEC com o ministro Haddad. Além, evidentemente, da Universidade Federal aqui, que era um programa de expansão da Universidade Pública para Sorocaba, que o senhor veio inaugurar, veio lançar a pedra fundamental e inaugurar. E agora nós temos esse desastre na educação, com os cortes no Ministério e os governos estaduais não fazendo a sua parte, que é colocar o jovem na escola. 300 mil jovens sem estudar, sem Posso estudo, emendar uma pesquisa? É inadmissível. Eu vou emendar essa sua pergunta final, né? Os cortes. Padre Flávio me manda. Padre Flávio hoje é uma referência. A Yara é uma parceiraça da Santa Casa. Ele recuperou a Santa Casa, que era um centro de corrupção, né? E ele, inclusive, faz a pergunta: o que o senhor vai fazer para o câncer no Brasil? Cortaram por 20 anos o teto nessa situação, Kiko, e as pessoas estão sangrando. Kiko, vamos deixar o presidente responder. Está parecendo Faustão agora, que você chama eu. Só coloco para o presidente Lula, ministro Padilha, na saúde, ele comprou 80 e poucos aparelhos de radioterapia, e implantou um programa nacional de combate ao câncer. Mandou para a nossa região aqui 2 desses aparelhos de radioterapia. Funcionou agora só. Aceleradores lineares só agora implantados, recentemente. Semana passada. Então houve um investimento seríssimo nessa área, mas agora... Deixa o presidente falar. Deixa o presidente falar, mas tem que falar de coisas excelentes, boas, maravilhosas que vieram para a nossa região quando o presidente estava no governo desse país. Yara e Kiko e Rosana, eu tenho orgulho de ter sido presidente da República, e eu tive como governador do estado num período Alckmin, no outro período Serra. Embora fossem companheiros governadores pertencentes a partidos adversários do meu governo, eu tive uma relação extraordinária com os dois. Você nunca viu eu deixar de vir num ato de inauguração de uma obra em São Paulo por conta de ser governador de outro partido político. Você nunca viu a gente deixar de investir dinheiro em São Paulo, que era o estado mais rico da federação, por conta de ser candidatos de partidos adversários, não. Eu não olhava de que partido era o governador, eu olhava a necessidade do estado. E São Paulo, como era o estado mais rico da federação, também era o estado que tinha uma demanda muito grande. Porque aqui também em São Paulo, as pessoas não sabem, mas a gente tem 1.400.000 pessoas ainda recebendo Bolsa Família. Famílias, isso dá quase, 6 ou 7 milhões de pessoas. Isso no estado mais rico da federação. E aí a questão do câncer e a questão de outras doenças graves que nós temos no Brasil, muitas vezes o pobre não tem acesso. Você não sabe qual foi a revolução dos mais médicos quando nós trouxemos os médicos para o Brasil, não uma médica apenas cubana, mas também médicos brasileiros que se dispunham a trabalhar, pelo interior desse país. Teve crítica, né? Com muita crítica. No centro de Sorocaba, na cidade, melhor. Mas as pessoas não gostam muito de se dirigir para cidades longínquas, onde às vezes as pessoas perdem até o contato mais íntimo com os familiares, coisa que hoje com a internet não perde mais. Então, fazer com que as pessoas tenham acesso ao tratamento de câncer é uma obrigação do Estado brasileiro de garantir, porque muitas pessoas morrem sem conseguir chegar ao hospital. Nós temos o Instituto do Câncer, que é um centro de excelência extraordinário, no Brasil, mas quantas pessoas têm acesso ao Instituto do Câncer?
Sabe, isso é para uma faixa da sociedade, porque para as pessoas que moram longe, que moram no interior, que moram bem distantes, essas pessoas não conseguem nem ter uma consulta com o oncologista às vezes. Às vezes as pessoas mais pobres vão no médico, sabe, da sua cidade, do seu bairro, vão no médico sanitarista, vão e detecta que tem uma doença, e aí essa doença detectada, sabe, não tem cura porque não tem acesso ao especialista. Ou se tiver acesso, tem que viajar para a capital, tem que marcar, sabe, consulta com muita antecedência, às vezes demora 6 meses, 4 meses, 1 ano, e as pessoas morrem porque a doença não espera. Então, é preciso que a gente possa avançar. Agora, no governo Bolsonaro, lamentavelmente, a saúde é tratada com muito desprezo, com muito desprezo. Sinceramente, eu nunca imaginei que esse país pudesse ter alguém na presidência que desrespeitasse a ciência como Bolsonaro desrespeitou, que desrespeitasse a medicina como Bolsonaro desrespeitou, que desrespeitasse a lógica do humanismo, que é, sabe, se cuidar, que é se tratar, que é se prevenir, como ele cuidou. Ou seja, ele passou, sabe, durante uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas, ele passou o tempo inteiro debochando, desacreditando, avacalhando, sabe, dizendo para as pessoas não usarem máscara, dizendo que as pessoas poderiam se fazer aglomeração, ou seja, contra tudo e contra todos. Embora a CPI não tenha colocado no relatório final a palavra genocida, porque tem implicações jurídicas, não sei o quê, a verdade é que o Bolsonaro se comportou como um genocida. Essa é a verdade. Ele não teve dó e nem piedade de nenhuma das pessoas que morreram. Ele nunca foi fazer uma visita no hospital. Ele nunca foi fazer uma visita em lugar nenhum das pessoas que estavam morrendo. Ou seja, ver aquelas pessoas ser enterradas num saco preto, sem poder ter a participação dos parentes, para ele aquilo não dizia nada, porque ser humano para ele não vale nada. O que vale para ele é os milicianos dele, é o que ele acredita, sabe? Não é o povo brasileiro. Então, e aí indica ministro da Saúde que não entende de saúde, indica um general, sabe, que você viu o depoimento dele na CPI, ele não sabia o que estava falando. Ele não sabia, ele não entende absolutamente nada, foi pedir proteção da Suprema Corte para poder não falar, mentiu o tempo inteiro. Então, ou seja, a saúde está totalmente rifada. Presidente... Graças a Deus, Yara, graças a Deus, Kiki, Rosana, graças a Deus, povo de Sorocaba, a gente tem o SUS. O SUS que foi atacado durante tantos anos, desde que ele foi criado em 88. O SUS que foi atacado, porque normalmente a imprensa só mostrava a pessoa que morria no SUS, mas as pessoas não mostravam os milhares que foram salvos no SUS, os milhares que recebiam remédio de graça, os milhares que recebiam implantes, e a dedicação desses funcionários, muitas vezes mal remunerados, que se dedicam 24 horas por dia para salvar vida, em condições, às vezes, quase que, sabe, desumanas. E você não tem um gesto de um presidente da República para essa gente. Você tem um presidente receitando remédio que não serve para nada, tentando fazer, sabe, trambicagem com vacina, porque se montou uma quadrilha de comprar vacina. Sabe, então, querida Yara e querido Kiko e Rosana, eu acho que nós precisamos cuidar não apenas de fazer com que o tratamento ao câncer se transforme numa coisa mais popular, sabe, mas também fazer com que todas as outras doenças possam ter os especialistas, sabe, com acesso. Só vai mexer no teto, né, presidente? Não dá para ficar 20 anos... Não dá para ficar 20 anos sem mexer no teto, né, do câncer, da saúde. Deixa eu falar uma coisa, Kiko. De vez em quando eu critico o teto de gasto, as pessoas falam, o Lula quer gastar. O problema é o seguinte, um governo responsável, ele não tem que criar uma lei dizendo o que ele pode gastar. Um governo responsável é como um pai responsável, uma mãe responsável. Ele gasta aquilo que tem que gastar. Ele gasta aquilo que é preciso gastar. Não precisa ter uma lei. Olha, eu fui presidente da República 8 anos. Eu não tinha lei de teto de gasto e a inflação foi controlada. O crescimento aconteceu
E o que nós fizemos? Nós tínhamos superávit primário. O Brasil foi o único país do G20 que durante todo o tempo de crise fez superávit primário. O Brasil, no meio da crise, pagou o FMI e ainda emprestou mais 15 bilhões de dólares para o FMI. Se não fossem as reservas que nós fizemos no governo do PT, Kiko, se não fosse 370 bilhões de dólares que nós deixamos no Banco Central, esse país já tinha quebrado. Porque esse país não tem nenhuma credibilidade internacional junto à classe política. E, presidente, que eu quero... Nós vamos para o intervalo, era o último break. Mas 20 minutos eu lhe entrego. Sei que o senhor está em São Paulo ou está no Nordeste fazendo campanha? São Paulo, querido. O senhor vai semana que vem para a Escócia? Vai ter uma reunião sobre clima? Não, Kiko, eu tenho uma viagem a semana que vem, eu embarco dia 10. Eu vou fazer uma visita à Alemanha, vou fazer uma visita a Bruxelas, vou no Parlamento Europeu. Depois eu vou receber um prêmio de uma revista em Paris e vou fazer uma palestra da Ciexpo. E depois eu vou à Espanha participar de um seminário de debate com empresários e uma entrevista no El País e na rede Al Jazeera. Eita, presidente Lula, o senhor também. Olha, mas é isso que... Nós temos aqui um prefeito em Sorocaba, a Yara ajuda no que precisa e é fiscalizadora no que precisa. Mas é esse otimismo, presidente Manga, o prefeito Manga, é esse otimismo que o senhor passa como líder. O líder tem que ter essa energia. Nós vamos para um intervalo comercial rápido, eu não quero alongar, eu quero falar sobre, entrando nessa questão de relações exteriores, tá? Nela eu vou incluir a questão do BNDES, das críticas, quero falar de Petrobras e quero falar daquilo que o senhor tem mágoa, erramos nisso e mágoa, Moro, algumas figuras assim, bate e volta, uma palavra só, porque eu não quero prender demais o senhor está sendo muito gentil com Sorocaba, o senhor não está sentindo gentil com Sorocaba, o senhor está sendo gentil com Sorocaba, Votorantim, Itapetininga, Boituva, Cerquilho, Araçoiaba da Serra, Votorantim que nós estamos, nossa, são 38 cidades da região metropolitana que nós temos cobertura e que o senhor está fazendo o seguinte, está colocando ela no mapa. O PIB daqui é muito importante. A Toyota está aqui, por quê? Porque inclusive nós trouxemos aqui o Leandro, porque ele ajudou o prefeito negociando para que a Toyota tivesse segurança para vir para cá. Porque se o sindicato atrapalha, a Toyota não vem, a Toyota vem inteira para cá. Por quê? Porque o sindicato é inteligente, hoje não tem mais, existem posições antagônicas, né? Eu brigo com a Yara direto, mas eu amo de paixão, o que eu vou fazer? Nós gostamos de gatinho, e quando eu era secretário de Relações Institucionais na Câmara, não tinha comida, ela dava a marmitinha dela pra mim, e eu consegui fazer um governo de coalizão, aí fomos mexer num imposto aqui, aí o líder do meu partido falou o seguinte, o França, que era o líder, não vai votar. Eu falei, você pode deixar eu ligar pra ele no Viva Voz? Ele falou, não, Kiko, se for assim eu voto. Aí eu falei, ai meu, daí o atual prefeito era o presidente da Câmara. Ele falou, Kiko, hoje não tá bom pra falar com o Martinez. Então assim, a gente conseguia tudo, né? A gente consegue diálogo, e isso o senhor é um especialista. Eu digo assim, nunca votei no senhor, tá? Mas realmente, desculpe, o senhor é um mito, não tem como não dizer a maneira com que fala, a gentileza, essa verdade que passa. Também falei com o Eduardo Leite essa semana, também é uma figura muito simpática. É isso que a gente quer, presidente. Nós queremos gente que não seja fake, que não seja personagem. O deputado do Partido Novo, que é o líder da bancada paulista, que é o deputado, me ajuda, Vinícius Poit. Quando ele viu que o senhor ia falar aqui na rádio, ele bateu um monte de palminha, me segue direto aqui, fala direto aqui do Partido Novo. Então assim, é gente assim que a gente quer na política. O senhor vinha aqui e ia no Laçador, comer no Laçador, qual é o outro que vocês comiam lá, que na Câmara comia lá embaixo? Na Rua Aparecida. Não, lá também. embaixo, perto do rio. Como é que era aquele lá? Um restaurante que o presidente ia. O restaurante eu gostava de uma cachaçinha que eu gosto, igual a ele, e aí eu comia uma cachaça e uma carninha. Presidente, rapidinho intervalo comercial pra gente encerrar com esses temas, tá bom? O senhor pode falar ou tá complicado? Senão eu já faço pergunta e encerramos. Pode? Beleza. Obrigado, presidente. Estamos com o presidente Lula, intervalo, relações. E ó, só para encerrar, presidente, a minha equipe tem muito chat sua. Eles vão ter que vir aqui onde eu tô
para pegar uma imagem para fazer uma foto depois. O senhor tem fã, o que eu vou fazer? E não é nem todo mundo à esquerda não, hein? Porque aqui não tem esquerda, tem Brasil. O senhor é presidente do Brasil, tá? E eu quero falar com todos. Estamos tentando Bolsonaro, mas o senhor foi o primeiro. E o senhor é o primeiro nas pesquisas. E já foi presidente do Brasil 8 anos. Obrigado pela confiança e pela querida Yara ter conseguido isso. E a sua equipe é sensacional. O Ricardo é ótimo, porque eu acompanho as fotos, tudo dele. Bom, vou parar de tietar, porque não vou falar que eu sou só esquerda 100%. Eu gosto do Lula, da figura humana que o senhor é. E vamos pra frente, porque isso motiva os seus adversários a serem melhores. Café e Celso, produtos da Padaria Real. E a gente volta já com o presidente Lula. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Eu nasci
9 horas 11 minutos, a frequência da Jovem Pan, 9:11. Repita. 9:11. Hora certa para a Somagip Sorocaba, que informa. Uma nova dimensão vai se abrir nas suas aventuras. Lançamento mais aguardado do ano chegou. Novo Jeep Commander, o SUV de 7 lugares, mais tecnológico da categoria. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan tem oferecimento de Pré-Modiza Pré-Moldados, Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular, o melhor caminho é o que fazemos juntos. E Construtora Planeta, breve lançamento, Pátio Boa Vista. Verifique, conheça no site construtoraplaneta.com.br. Eu vou ser rápido, o presidente Lula tem uma reunião. Presidente, eu queria que o senhor pudesse, eu vou fazer uma pergunta, uma só, emendada. Cadê o presidente? Volta na imagem aqui, por gentileza, o presidente Lula. Presidente, eu vou fazer numa pergunta, se o senhor puder anotar, porque daí já fica uma só, vai ter um comentário da querida Yara, o Misael também aqui do PT, mandando um grande abraço pro senhor, tá? O Hamilton, parabéns pela condução da entrevista, descontraída, inteligência, audiência bombando, todo mundo mandando um abraço pro senhor. O meu querido Gustavo Ferrari, já que nós vamos falar de relações exteriores, o Obama falou do senhor que o senhor, esse é o cara, tá? Quando começamos com a crise do Covid, o senhor fez contatos com a China, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do meu querido Gustavo, é o seguinte, pergunta ao Lula sobre o avanço, já que nós estamos falando de relações exteriores, avanço da direita do mundo desde Trump, que já foi embora. Radical não é bom de lado nenhum, né, presidente? O Viktor Orbán, da Hungria, ao que o senhor atribui isso, tá? As críticas que o senhor tem dos adversários, as questões ligadas aos investimentos a países com viés de esquerda do BNDES, essa é mais uma. E para encerrar, o seguinte: o senhor viveu um processo duro com vazamento. Não vou entrar no mérito da questão do Sérgio Moro com o senhor, porque eu queria fazer uma entrevista com o estadista. E estou fazendo uma entrevista com o estadista. Então eu não vou fazer que a entrevista fique chata, mas eu tenho que lhe dar o direito de se manifestar, né? Quer dizer, o sentimento de injustiça, né? Se tem um processo no qual ele está anulado, ele inexiste, nada existe, né? Eu sou advogado, às vezes as pessoas que não sabem não têm a menor noção disso. O legado, esse senhor queria, na verdade, talvez ser presidente da República, o senhor se sentiu magoado, injustiçado, né? E na questão das relações exteriores, a ministra da Agricultura fala que está tendo dificuldade de mandar produtos para fora, mas tem gente morrendo de fome aqui no Brasil. É isso, presidente, eu estou muito feliz. E aí, a hora que o senhor terminar tudo isso, eu vou pedir um minuto, que parte da minha equipe quer fazer uma foto, vai ficar aqui onde eu tô, o senhor vai ficar aí todo bonitão, estilo Janja, porque a Janja deu uma arrumada, olha o sorriso na hora que fala. Eita, olha, mas eu queria dizer o seguinte, né? Reconhecer o quanto o senhor chegou aonde chegou por causa da dona Marisa, né? Lamentavelmente, um acidente, um falecimento, muito triste, mas a vida continua. Mas o senhor deu uma mulher nova, bonita, sabe aquela música do Nordeste? Não vou cantar inteira, tá? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem sorrir sem sentir dor. Melhorou a música. E ó, se eu vindo pra Sorocaba, tem que vir aqui ao vivo, hein, presidente? Se Deus quiser, Kiko, quando eu for a Sorocaba, eu vou combinar com você e vou ao vivo. Ô, Kiko, vamos ver o seguinte. Olha, primeiro, há um avanço de partido de direita em alguns países do mundo que não é de hoje. Já faz algum tempo que você começou com a Itália, com Berlusconi, que era um cidadão muito conservador. Depois você teve outros avanços de pessoas mais conservadoras, quando a Angela Merkel, que hoje é uma mulher, eu considero ela uma mulher extraordinária, tive boa relação com ela, mas ela, quando ganhou o primeiro mandato dela, ela veio com uma visão mais conservadora contra o FPD, que era considerado o partido mais progressista na Alemanha. Depois você teve vitória de conservadores em outros países, mas agora você não tem mais o conservadorismo que a gente conhecia. Você tem hoje extrema-direita, que é o presidente da Hungria, que é o presidente do Senegal, ou melhor, o presidente da Guiné-Bissau.
você tem pessoas de direita como o Trump. Ou seja, há uma extrema-direita radicalizada que nega muitas das coisas que nós, na democracia, aprendemos a conquistar, e essa direita no Brasil é representada pelo Bolsonaro e pelos seus seguidores. E isso não ajuda na política. A política não é uma coisa de confrontação. A política, na verdade, você tem que ter disputa de ideias, disputa de programa, disputa eleitoral. Quem ganha governa e quem perde chora e se prepara para as próximas. Você está lembrado que eu perdi as eleições em 89 por Collor, eu perdi em 94 por Fernando Henrique Cardoso, eu perdi em 98, e você não viu da parte do PT nenhuma radicalização, sabe, contra de negar o resultado eleitoral, de tentar anular as eleições, não. De forma civilizada, eu perdi as eleições, ia para casa chorar minhas mágoas, lamber minhas feridas, viajar ao Brasil para levantar a moral do partido, até que nós ganhamos as eleições. O que aconteceu aqui no Brasil é que o Aécio não soube perder, e foi o Aécio que começou a radicalização. Uma parte da imprensa que você acompanha contribuiu de forma decisiva para negar a política. E eu fico feliz quando eu vejo um jornalista como você, que um radialista, não negar a política. Ou seja, a política tem defeito porque o ser humano tem defeito por si só. Mas a política tem defeito, você muda. A cada 4 anos você muda o deputado, você muda o vereador, você muda o prefeito, você muda o presidente. Ou seja, a gente não pode negar a política, porque fora da política não vai acontecer nada, nenhuma transformação em nenhum lugar do mundo. É isso que o povo tem que aprender, é isso que nós temos que ensinar. O Bolsonaro, ele mesmo sendo político há 30 anos como deputado, ele negou a política. Ele conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era fora da política, ele não tinha nada a ver com política, quando ele era da política e era um mau político. Então, eu acho que essa extrema-direita, sabe, ela precisa ser vencida no discurso, no debate, e é isso que eu quero contribuir para fazer aqui no Brasil. A segunda coisa, a questão de política internacional. Quando eu tomei posse em 2003, Kiko, eu botei na cabeça que era possível o Brasil mudar a geopolítica internacional, de que era possível o Brasil virar protagonista internacional, que o Brasil precisaria fazer as lições de casa. Qual era a primeira lição de casa? O Brasil precisaria se aproximar muito da América do Sul, porque historicamente a gente ficou de costas para a América do Sul. O Brasil deveria se aproximar da África, porque a África é um país que tem uma região que tem 54 países, e eles adoram o Brasil, e o Brasil nunca deu importância, sabe, para a África, do ponto de vista da relação política, do ponto de vista do comércio, apesar do presidente Geisel ter sido o primeiro presidente a reconhecer a independência de Angola. O Brasil ficava muito na dependência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos nunca fez nenhum programa que pudesse dizer que iria resolver os problemas do Brasil. Os Estados Unidos sempre tratou o Brasil como ele trata qualquer outro país, grande ou pequeno. Tá? E o Brasil ficava de olho para a Europa também, achando que sempre vai aparecer um rico que vai ajudar a gente. Não, ninguém ajuda a gente, ô Kiko. É preciso que você tenha política, é preciso que você construa a relação entre Estados. Não é relação de amizade entre dirigentes, é relação de respeito entre Estados, relação de interesses entre Estados. E foi o que eu fiz. Eu visitei todos os países da América do Sul, visitei 29 países da África, visitei os Estados Unidos, estabeleci uma boa relação com Obama, com Bush, mantive uma relação extraordinária com Chirac, com Sarkozy, com todo o governo da Alemanha, com Angela Merkel, com Schröder, com todo o governo italiano, com o governo dos países nórdicos, ou seja, visitei a China 3 vezes, o Jinping veio à China, o Hu Jintao veio à China. Ou seja, porque o Brasil tem interesse e você precisa fazer com que essas pessoas sejam convencidas da tua seriedade nessa relação de interesse entre Estados. É importante lembrar que quando nós chegamos à presidência, o Brasil não tinha nem 100 bilhões de fluxo de comércio exterior, e quando nós deixamos o governo, o Brasil já tinha 500 bilhões de fluxo de comércio exterior, o que ainda é pouco para um país do tamanho do Brasil. E o que é uma coisa, às vezes, sabe, muito criticada, porque o nosso fluxo está muito mais na área de commodity, não na área de produto manufaturado, que é o que coloca valor agregado nas exportações nossas. Se bem
que o agronegócio hoje, sobretudo na agricultura, tem muita tecnologia num grão de soja, num grão de milho, num quilo de carne de frango. Então é importante que o Brasil lembre-se isso. A gente não vai comprar nem vai vender se a gente ficar arrumando inimigo. Eu vou pegar Sorocaba como exemplo, Kiko. 30% do PIB de Sorocaba é relativo às exportações. 30% do PIB de Sorocaba. Na medida que o presidente da República fica brigando com a Argentina era um grande centro de relação comercial entre Brasil e China. Quando eu cheguei na presidência em 2003, o fluxo na balança comercial entre Argentina e Brasil era de apenas 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência, estava 39 bilhões de dólares. Vamos arrumar encrenca com Temos um acordo com a indústria automobilística Brasil-China, que foi Brasil e Argentina, que foi uma coisa extraordinária para o Brasil e para a Argentina. Na medida que o Bolsonaro fica brigando com o governo argentino, na medida que o Bolsonaro fica querendo caro, a gente prejudica nossas exportações. Eu sei que aí em Sorocaba a Toyota fechou um terceiro turno por conta da briga com a Argentina, porque deixou de exportar para lá. Ora, então, é preciso que a gente leve em conta a necessidade das boas relações. Quando as pessoas brigam, mas o Lula tinha relação com a Venezuela, eu tinha relação, era amigo do Chaves, mas o Brasil tinha um superávit comercial de quase 4 bilhões de dólares com a Venezuela. Tá? Então, era importante a gente saber que a gente precisa defender os interesses do nosso país, fazendo coisas benéficas para o nosso país e não fazendo bobagem, fazendo fake news, provocando os outros, falando mal da mulher do Macron, falando mal do embaixador da China, falando mal da Argentina. Que bobagem é essa? Essa é a outra coisa que eu sei que você está curioso para saber, é a questão dos investimentos do Brasil no exterior. É muito engraçado que você pode me ajudar e ajudar o Brasil nisso. O Brasil é o único país do mundo, Kiko, que quando a gente decide fazer um empréstimo para um país, a condicionante principal é que tudo que seja comprado para aquele investimento seja no Brasil. Ou seja, então o Brasil não está apenas emprestando dinheiro, o Brasil está exportando serviço. O Brasil está exportando coisa. O Brasil está, às vezes... Sabe, o empréstimo, às vezes, é equivalente àquilo que o Brasil conseguiu vender lá para fora. Você está exportando engenharia, exportando serviço. É uma ignorância. Foi assim que o Canadá fez com o Brasil, que a Inglaterra fez com o Brasil, que os Estados Unidos fez com o Brasil no começo do século XX. Sabe? Então, você não está colocando o dinheiro que falta ao Brasil. Você está fazendo um empréstimo em que as pessoas vão pagar o dinheiro que tomaram emprestado e o Brasil vai ganhar dinheiro exportando coisa para aquele país. Sabe, então, quando você ouvir alguém fazer uma crítica como o Bolsonaro, porque emprestou dinheiro não sei para quem, o Brasil não só emprestou, como o Brasil precisa emprestar para ajudar a desenvolver outros países, como o Brasil recebeu, sabe, em muitos momentos históricos, dinheiro emprestado, desde que esse dinheiro emprestado preste serviço ao Brasil, gerando emprego no Brasil e vendendo os produtos brasileiros lá fora. É assim que o Brasil faz e é assim que a gente fez o Porto de Mariel, financiando. Sabe, nós exportamos para Cuba quase 900 milhões de produtos para a gente fazer aquele porto. Então, pode ficar certo que é uma grosseria. Eu lembro que em 2006 eu estava disputando as eleições com o Alckmin, e o Alckmin começou a criticar o metrô de Caracas. E aí nós fomos obrigados a mostrar que quem começou o metrô de Caracas foi o financiamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava correto. O Brasil, se puder emprestar dinheiro, sabe, sabe, dentro da legalidade, recebendo aquilo que o país tem que pagar, o juro que tem que pagar, e exportar serviço, o Brasil tem que continuar fazendo, porque é saudável para o Brasil. A última coisa é o seguinte, eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça, que o Brasil é muito grande, mas o Brasil precisa aprender a se respeitar. Sabe, ninguém respeita quem não se respeita.
Se você quiser ser respeitado, você tem que se respeitar e respeitar os outros. Então, baseado nisso, eu sou filho de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Mas a minha mãe dizia, meu filho, nunca baixe a cabeça para ninguém e nunca fique de nariz empinado para ninguém. Você não baixa a cabeça, mas não empina o nariz. Você tem que tratar as pessoas com educação e com respeito. Eu sei dos interesses dos Estados Unidos com relação ao Brasil, mas eu sei dos interesses do Brasil com relação aos Estados Unidos. Você sabe que o Brasil hoje tem uma relação comercial com os Estados Unidos de 30 bilhões de dólares. Você sabe qual é a relação com a China, Kiko? 100 bilhões de dólares. Simplesmente 3 vezes mais. Então, por que eu tenho que ofender a China? Por que eu tenho que ofender a mulher do presidente da França? Por que eu tenho que ofender o presidente da Argentina? Também é melhor, sabe, guardar a sua língua, não falar mal de ninguém e tentar fazer com que esse país volte a ser respeitado. Eu vou te dizer uma coisa para terminar, voltando para a política interna. Eu fui presidente da República. Em todos os estados do Brasil que eu visitei, eu visitava o governador e encontrava com o governador. Seja ele do DEM, seja ele do PFL, seja ele do PSDB, seja ele do PTB, eu chegava no estado, eu encontrava com o governador. Hoje, nós temos um presidente que não encontra com 90% dos governadores e que não encontra com 90% dos prefeitos. Ele só encontra com quem é miliciano igual ele. Ora, então não pode dar certo. A democracia não pode dar certo. O povo brasileiro não é um povo de briga, não é um povo de luta, de ofensa, de ficar babando em cima dos outros. O povo brasileiro é um povo fraterno, solidário, alegre, sabe? A miscigenação da formação da nossa sociedade, essa mistura de europeu, índio e negro, deu ao Brasil um povo alegre, um povo prazeroso, um povo que gosta de dançar, que gosta de cantar, que gosta de trabalhar, sabe, que gosta de ser respeitado. É isso que o Brasil tem que fazer no mundo. E é isso que nós vamos voltar a fazer outra vez. O Brasil vai voltar a exportar mais, mas para exportar mais você tem que produzir mais, porque você não pode vender para fora o que o teu povo não pode comer, e a preferência é o teu povo. Por isso é que você tem que exportar aquilo que é excedente. Depois que você supre as necessidades do teu povo, aí você pode vender para fora o que você quiser. O que você não pode é ficar vendendo excesso de coisa para fora, faltando coisa daqui para o nosso povo comer. Esse país, Kiko, nós vamos reconstruir. Nós vamos reconstruir e eu espero, quando eu for visitar Sorocaba, sabe, você possa me convidar para ir junto com você nessa mesa. Não é mais por Zoom, não é por celular, é presencial, para você me fazer uma entrevista forte, você me falar todas as coisas que você tem vontade de falar e eu responder todas as coisas que o povo precisa saber. No mais, que eu quero deixar um abraço no coração para você, para a Rosana, para minha querida Yara, um beijo, Yara, no coração e um beijo na testa. Ao Leandro, presidente do sindicato, aos familiares do Paulinho, esperando que ele se recupere logo do Covid, sabe? E eu quero dizer ao meu companheiro Pedro Esmeraldo e o companheiro Grilo, um abraço pelo trabalho que vocês estão fazendo na técnica do trabalho da Jovem. Olha, vai cortar, o senhor vai ver eles ali, olha lá, eles queriam cortar, mesmo mandando um beijo pro senhor. Aqui a Rosana do administrativo, a Juliana, do lado de cá, volta pra cá, a Juliana, e a jornalista da vereadora Yara, que é a Janaína. Ó, cadê a Janaína? Chega junto, Janaína, vem pra cá, Ju, vem pra cá. Mais, eu saio daqui. Vem mais vocês duas. Vocês fazem assim. Olha, presidente, obrigado. E a importância que o senhor deu à região de Sorocaba. O rádio de Sorocaba falando com a região. É essa a noção. Não é para nós que o senhor deu. É a região de Sorocaba, a importância da região de Sorocaba. Sucesso, continue a pessoa digna e elevando o nível do debate. Isso é ótimo pro Brasil. Sucesso, muito obrigado pela gentileza. Quero agradecer ao José Crispiniano, tá? E o Ricardo Stucker, que eu vou trazer para trabalhar comigo. O senhor está pagando muito pouco, eu que vou trazer para cá, que os meninos são muito bons. Sucesso, presidente. Eu mando ele trabalhar com você, eu ainda pago. Eu faço que nem o Corinthians, peço jogador e continuo pagando o salário. A Yara quer despedir do senhor. Se ela não despedir, ela morre, presidente. Fale, Yarinha.
Presidente Lula, nós estamos aqui na Resistência, pode contar conosco. Aliás, desde que nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui, juntos. Tô aqui. Clique na câmera. Olha lá. Aqui, pronto. Conte conosco, com todos os petistas, progressistas, todos aqueles que querem ver um Brasil melhor, um país respeitado, como você disse, internacionalmente. E a Jovem Pan está aberta para todos os candidatos. O que eu fico pensando é o seguinte, ó. Eu fico pensando, se der certo, que nós estamos pensando o PT governar o Brasil e governar São Paulo junto. Aí você vai ver que revolução nós vamos fazer no Brasil. Um abraço, Obrigado, um abraço. presidente. Obrigado. Muito bem. Presidente Lula, concedendo uma entrevista aqui, a região de Sorocaba. Prestígio pra gente. Muito obrigado, presidente Lula, assessoria dele, o José Crespiniano, o Ricardo Stucker e também